Você que é diabético, será que você pode consumir todas as frutas? Olá, meus amores, este é o meu canal Jennifer Fonseca Nutricionista. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscrevam, compartilhe, ative o sininho e ainda você pode me seguir lá nas redes sociais no Instagram. No meu Instagram eu dou várias dicas sobre diabetes, emagrecimento, ganho de massa muscular. Você não pode ficar de fora das minhas super dicas. Você que tem diabetes e quer entender se pode consumir todas as frutas ou não, eu vou exemplificar aqui no meu quadro para vocês poderem entender melhor. Então vamos lá. Qual é a causa da diabetes? A causa da diabetes é multifatorial, né? Pode ser várias causas. Então eu vou exemplificar aqui o que acontece em um paciente diabético para vocês saberem se pode consumir todas as frutas ou não. Então, todo carboidrato. O que é carboidrato, gente? Frutas, batata doce, banana, aipim, inhame, carboidrato saudável e tem carboidratos não saudáveis também, como pão, biscoito, enfim, esses carboidratos não são tão saudáveis. Qual a função do carboidrato? A função do carboidrato é gerar energia para o nosso corpo. A gente precisa, o carboidrato é o principal substrato energético para o nosso corpo. Então, todo esse carboidrato vira glicose. Essa glicose vai para o sangue e não pode ficar no sangue. A insulina, gente, é um hormônio que pega a glicose no sangue e joga dentro da célula. Para quê? Para gerar energia. Então, eu como isso para gerar isso, porque a função do carboidrato é essa. Então, o que acontece em uma pessoa que tem diabetes? Primeiro, existem dois tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. Em qualquer diabetes, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de carboidrato que a gente consome. Então, esse paciente que consome uma quantidade muito grande de carboidrato, essa insulina começa a ficar o quê? Resistente. O que é isso? Essa insulina, ela já não vai agir normalmente. Quando chega a glicose, a insulina, que é produzida lá no pâncreas, é liberada para pegar a glicose no sangue e jogar dentro da célula para dar energia. Eu sei que é um pouquinho chato ficar falando de todos esses sistemas, mas vocês precisam entender qual é a causa da diabetes tipo 2. A causa da diabetes tipo 2, na maioria das vezes, é o quê? É o excesso de carboidrato. Todo carboidrato em excesso, a nossa insulina não dá conta. Se não dá conta, o que vai acontecer? Essa insulina fala assim, é muita comida, eu não dou conta e vou cruzar os braços e vou parar de funcionar. Então, vocês já entenderam que toda vez que eu consumo carboidrato em excesso, eu posso ter uma diabetes e posso engordar também. Por isso que a maioria das pessoas que tem diabetes tipo 2 tem obesidade, tem sobrepeso, porque esse carboidrato vai se transformar em triglicerídeos e vai para onde? Células adiposas, células de gordura e fígado também, provocando a esteatose hepática. Então vamos falar aqui, focar na diabetes, que o tema de hoje é diabetes para vocês. Então acontece todo esse processo. Então vocês entenderam que se eu consumir o carboidrato em excesso, não será legal. Então essa banana grande é diferente dessa pequenininha, é o dobro. E aí que é o problema. Às vezes a gente compra uma penca de banana e come 2, 3, 4 bananas em um momento só. Então a gente tem que ter uma balança para pesar o alimento. Essa banana aqui, eu vou pesar para vocês. Essa grande tem 60 gramas e essa pequena tem 30 gramas. Então vamos lá para o nosso quadrinho. Uma banana pequena e uma banana grande. Essa banana pequena eu pesei, tem quanto?
30 gramas. Isso não é 30 gramas, gente, de carboidrato, é 30 gramas do peso. Lógico que o ideal é pesar sem a casca. Mas, em média, 30 gramas de banana tem 7 gramas de quê? De carboidrato. O que eu falei para vocês que o excesso de carboidrato, né, se transforma em gordura e ainda a nossa insulina fica resistente, para de funcionar. Então, tem 7 gramas de carboidrato. Uma banana grande tem 60 gramas. 60 gramas tem 14 gramas de carboidrato. Esse carboidrato vai fazer o quê? Virar glicose. E aí que é a questão. Olha, a diferença é o dobro. Então, esse é o problema. A gente consome o carboidrato em excesso. Então, resumindo, quem tem diabetes pode consumir todas as frutas. Só que o que vai influenciar é a quantidade. Então, se você não tem um nutricionista, se você não tem um plano alimentar, você pode comprar uma balancinha para ter uma noção da quantidade que você consome. Então, o que vocês têm que aprender? Não consumir o carboidrato em excesso, pesar em excesso em um horário só, pesar o alimento para ter uma noção e, em terceiro lugar, o que vocês podem fazer? Utilizar as fibras, linhaça, aveia, chia e as gorduras, coco, castanhas, amendoim. Por quê? Tanto as fibras quanto as gorduras, elas fazem o quê? Elas diminuem a chegada desse carboidrato, dessa glicose no sangue rapidamente. Porque vamos imaginar, se chegou um tanto de carboidrato na nossa corrente sanguínea, a insulina tem que dar conta. Só que aí, se você consome muito, ela não vai conseguir dar conta de tudo isso. Então, o que eu tenho para falar para vocês é exatamente isso. Consuma a gordura e as fibras para acontecer o quê? Uma liberação gradual dessa glicose no sangue para a insulina conseguir dar conta. Se você que tem diabetes ou tem um amigo que tem diabetes, não deixe de compartilhar esse vídeo. Esse vídeo pode mudar a vida de uma pessoa.